Bueno, sem mais, vamos à predicação do domingo 7 de abril de 2024. E eu preparei uma guia positiva. Mira que bonita se vê, não? La verdade que acá quedou chiquito, não? Pero isso daí tem que ver com a definição de projetor, hein? Também. A um chiquito daria para ver, porque há um contraste nela amarillo. Pero está meio distorcionada a imagem, não? Bueno, o título da predicação é bem grande, que se trata um pouco do que eu já estava introduzindo, não? No momento de minhas ofrendas, eu hacía uma breve introdução. Eu falava de Hélio 3, que tem que ver, não? Eu nem sei o que é isso. Eu aprovei química, me copiando, não? Não pode falar cá que estou gravando, não. Aprovei química me copiando. E nem sei não sei o que é o L1, quanto mais o L3, nem sabia que tinha L3, não? Pero eu repito o que escutei, não, de um científico falando que isso é muito importante, que pode generar um combustível de uma maneira nós outros vamos a ter muito combustível, não? Porque qual é a principal peleia no mundo? A principal peleia do mundo é o petróleo. Todavia, o petróleo são os recursos naturais, não? Essa coisa toda de guerra os terroristas. Tá bem que há uma guerra que é média religiosa. Pero não é só religiosa, não. Há coisitas que passam aí por Gaza, não? Tubulações de petróleo, de gás natural. Rússia, o mesmo. Nós outros cremos que a guerra é uma coisita assim. Há o malo e há o bueno. Não há buenos, só há malos em la guerra. Porque el bueno não há guerra. Não? El justo, el bueno, el que é de Deus não há guerra. Quem há guerra para o bueno é o próprio Deus. Deus é que peleia nossas guerras, não? É difícil entender isso. Mateus capítulo número 21, Jesus dá um tapa na cara de los religiosos de uma maneira muito grande. E esse foi um dos motivos também que crucificaram ele. Eu não prediquei esse texto no dia martes, não, de la ressurreição, de la semana de Páscoa, la preparação, que eu prediquei na última semana de Jesus, e nessa semana, há 2 domingos atrás, começando com a entrada triunfal e terminando no domingo passado a ressurreição. Não prediquei esse martes, eu prediquei a parábola de los 2 hijos, não? Isso eu prediquei. E Jesus estava falando aos religiosos, mira, religiosos, é assim, hein? É assim tal qual eu estou falando, estes são os teres. E eles se deram conta. Vamos olhar o texto e aí comentamos sobre os aspectos de los personagens e de los detalhes que há nesse texto. Diz assim, outra parábola, houve um homem, padre de família, qual plantou uma vinha, lá cercou de vajado. Deixa-me pôr uma coisa aqui. Porque eu estou legendo e aí a página se move. E aí não se... 21, perdão, não disse, não. Mateus 21, 33. Mateus 21, 33. Eu não disse porque como estava aí, igual, dessa maneira não dá, não? Mateus 21, 33. Aí diz assim, ouí de outra parábola, houve um homem, padre de família, al qual plantou uma vinha, lá cercou de vajado, cavou em ella um lagar, edificou na torre e lá arrendou a um dos labradores. E se foi lejos. Quando se acercou o tempo de los frutos, enviou seus servos a los lavradores, para que recebissem seus frutos. Mas os lavradores, tomando a los servos, a um golpearam, a outro mataram e a outro apedrearam. Enviou de novo outros servos, mas que os primeiros hicieron com eles de la mesma maneira. Finalmente, lhes enviou seu filho, dizendo,
tendrão respeito a mi hijo. Mas os labradores, quando viram al hijo, dijeron entre si: este es el heredero, vení, matémosle, e apoderemos-nos de sua heredad. E tomando-lhe, le echaram fora de la vinha e le mataram. Quando venga, pois, el senhor de la vinha, que hará aqueles labradores? Ela pergunta de Jesus, não? E eles contestaram, no mínimo está bem, não? Le dijeron: a los malos destruirá sem misericórdia, e arrendará su vinha a outros laboradores, que lhe paguem el fruto a su tempo. Jesus lhes dijo: nunca leísteis em las Escrituras la piedra que desecharam los edificadores ha venido a ser cabeça del ângulo? El Senhor ha hecho esto, e es coisa maravilhosa a nossos olhos. Portanto os digo, que o reino de Deus será quitado de vós outros. O que está escrito aí é: reino de Deus será quitado de vós outros, e será dado a gente que produza los frutos em nele. E ele que cajere sobre esta pedra será quebrantado. E sobre quem é cajere, lhe desminuçará. E oyendo sus parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que hablavam de ellos. Entenderam, não? Pero ao buscar, como echar mano, temiam ao pueblo, porque este lhe tinha por profeta. Ou seja, entenderam, la ficha cajou. Só que cajou mal, não? Primeiramente, Jesus usa essa coisa de heredar, não? De la vinha, de la heredar. Um dos pecados mais... O pecado, vamos dizer, havia pecados que a pena era a pena de morte, não? Como o adultério, pero os principais pecados contra Deus era, não, a idolatria, tomar o dano de Deus, blasfêmia, não? Idolatria, blasfêmia. Esse era de contra Deus, profanar sábado. É nesse sentido de que o sábado era para que ele descanse, quede-se tranquilo. E havia pecados contra o homem, um homem contra o outro homem, que seria o adultério. Pero dentro desses pecados havia um que era gravíssimo, que era roubar a heredade de alguém. Esse foi o pecado que cometeu Acabe, não influenciado por Jezabel. E que Jesus, remetendo-se a essa história também, em meio a essa parábola, habla de heredar, habla de vinha. E justo roubou a vinha, não? Del tipo, de Nabote, roubou a vinha dele. E Deus não perdonou a Acabe. É nesse sentido. Perdeu, foi destituído, terminou mal. Por quê? Porque desheredou uma pessoa. Não? Desheredar não é o simples jeito de sacar uma casa de uma pessoa. Porque há várias pessoas que perderam todo e lograram ter todo novamente, não? Perdemos uma casa, Deus nos ajuda e temos outra depois, não? Pero não é isso em si, não é isso em si. Sino a heredade tem que ver com eletos, não? Que é tétio, la ética, tem que ver com la ética. Tem que ver com a sobrevivência de uma pessoa. Não é como a das pessoas que vivem na casa, eu vou dizer, não é como viver na casa. Porque as pessoas que vivem na casa, elas buscam um abrigo como se foram na casa. Acham na casa. Ou seja, precária, mal, bem, pero dentro, ou seja, a pessoa que vive na casa já não dorme ao intempérie. Não, já busca um abrigo, busca um lugar
ou seja, é um teto. E a palavra ethos, não, que vem de ética, habla de teto, de proteção. E é isso que hace a religião, é isso que hace. Mas já que não vou focar nesse tema da religião, porque o título é Deus é bom e provê todos os recursos. Pero o que quero dizer, assim, essa comparação, essa exageração, não é exageração, é ver esse paradoxo, não? Na verdade é um paradoxo entre a religião e entre, vou dizer, a verdadeira religião. A verdadeira religião que nos habla Santiago, não? Que é nós outros sermos cristianos em la prática, basicamente é isso que ele quer dizer. É o verdadeiro cristiano e o cristiano religioso. É uma comparação esses dois personagens. O verdadeiro cristiano, ele sabe que Deus é bom e que Deus provê todos os recursos. E ele não se envolve louco. Por mais que, por suposto, nos passa coisas na vida, é lógico. A mim, se passar algo a hora, de repente, vou quedar o primeiro que nos queda, não dá aquele frio na pança, que haja, o que será que vai passar, que haja incertidão. Depois que nós outros pensamos ativar a fé, a palavra de Deus. Não é aquele que queda totalmente estático e muito confiante em Deus em meio da adversidade. Não há. Esse seria um varão perfeito. Não há. Todos quedam meio assim, primeiro vai orar, primeiro toma aquele choque, não? E depois vai orar. Pablo mesmo, analisando a vida de Pablo, vemos que há coisas que traumatizaram a Pablo. Por que traumatizaram? Porque ele habla depois com uma veemência. O que passa é que a tradução em espanhol às vezes não enfatiza o que Pablo escreveu em grego. Quando ele foi barrado por o canastrito, ele tinha seu orgulho próprio, não? Ele tinha seu status quo. Ele era um tipo inteligente, era um tipo que falava 3 idiomas, tinha doble nacionalidade, e tinha a nacionalidade mais importante da terra naquele momento, que era a romana. Ele fazia parte do Sinédrio antes, tá bem que depois ele foi cristiano, pero tinha sua investidura, tinha seu status, não? Tanto é que quando assaltaram ele, o que passa é que entre linhas nós outros vamos nos dando conta dessas coisas. Quando assaltaram ele e prenderam ele em Éfeso, se acordam? Está escrito já no livro de Hechos, dos Apóstolos, capítulo 16, ele quando abriu lá, vendo temblor, Deus mandou um anjo, ele temblou todo, rompeu todo mundo estava livre, estão todos livres. E ele disse, não, parar, não vou sair de cá. Digo ao carcereiro, tranquilo, nada vai sair tão pouco, parar, vou sair de cá quando venga tu ref acá e abre acá comigo, porque eu sou um cidadão romano e fui assaltado. Era proibido por lei que um cidadão romano fosse assaltado. Os cidadãos romanos tinham que cumprir a lei romana, só seria assaltado se era o tipo de lei romana aí, não o imperador ou algum ou lá subordinações para barro, pero que seriam competentes para isso, não? A pena para os romanos era a decapitação, que dentro de tudo era uma morte muito boa, porque sabe que o cérebro ele não sente dolor. Tem um dolor na cabeça, pero não é o cérebro não sente dolor porque ele não tem o que recebe o dolor, não? A informação do dolor, que me obedece o que é. As terminais nervosas, não tem, ele não sente dolor. Por isso se pode abrir a cabeça da pessoa e operar e ela já não sente dolor nesse momento. Pero sim, as outras partes sim, nossa orelha, nosso nariz, não, o que está caindo na cabeça sim, sente dolor. E a decapitação é algo bueno dentro de tudo, porque corta cá, a terminação nervosa que leva a nossa coluna, não? Cortou aí, não sente mais dolor, não? E diziam que os tipos quedavam vivos todavia, não? Uns 30 segundos, mais ou menos, até que a sangue pare de circular no cérebro, e ele via seu corpo caído, não? Que loucura era! Pastor trágico, não?
Gosta de impressionar, não, trágico. O pior era morir ahorcado, que tardava uns 15 minutos a morir ou mais, não? Quando não se caía, se rompia o cuello, não? Porque eles abriam assim, às vezes, para romper logo o cuello e a pessoa morir de uma maneira melhor, não? Menos pior. Pero a pior morte era a crucificação para os romanos. Pero eu não quero falar de morte, quero falar de vida, quero falar de Jesus. E que Deus é bom e provê todo o recurso. Agora vamos ponto por ponto. Ponto por ponto dessas figuras. Primeiro eu vou ler isso aqui, não? De lagar. El lagar generalmente consistia em 2 poços escavados na terra e revestidos com pedra, ou labrados de um risco. La cavidade superior, lavrados assim, que tinham um risco para quando for pisando na uva e vai passando por aí, não o líquido. La cavidade superior ancha e de pouca profundidade servia como receptáculo para as uvas. Aqui eram espremidas barro los pés de los pisadeiros. E acá tem alguma menção, não? Isaías 63. Através de um tubo, o jugo fluía a um comprimento mais barro, mais angosto, pero mais profundo. Depois de vaziar em las tinajas ou cântaros. Acá pus nada mais em questão de saber o que era, não? La torre tinha que estar uma atalaja, a fim de avistar de todo o peligro de pijarre, de chacales e de zorras. Ou seja, o atalaja, o chavão estava na torre mirando o campo para ver se venia algum animal. Deveria ter a vista muito boa, não? O tipo, para poder ver a luzinha. Olha. Também, outra menção de outra parábola de la vinha hace Isaías 5, de Luna 7. Por essa menção que hace Isaías e Jesus aproveitou, que Jesus era terrível, sabia todo da Bíblia. Jesus é a própria palavra, não? Pero bom, eu estou sendo até exagerado e irônico. Claro que Jesus sabia toda a Bíblia, não? Pero ele sabia terrenamente porque estudava também. Ele estava sempre na sinagoga, estava com 12 anos, estava no templo já dando classe, não? E ele sabia desse Isaías acá, desse capítulo 5 de Isaías, que diz que o povo de Israel é lavinha. Aonde que lavinha, el vino, la uva, não? La uva és uma planta, és uma fruta, uma planta que é peculiar dessa região e é o primeiro que eles observaram, não? Quando foram possuir a terra. És uma terra de vinhedos. É símbolo de Israel até hoje, não? Em sua escura. A bandeira, não, que a bandeira de Israel tem nada mais a estrela, não? E as duas ricas, azul e branca e azul, não? E aí a estrela. Pero em seus escudos nacionais e todo, tem o ramo de olivo, de sale lá de azeitona, e tem a vinha também. E também higos, não? São símbolos de Israel, essas 3 plantas, árvore, como vou querer dizer, frutos, são símbolos de Israel. E poderíamos ler Isaías 5, não? Eu não pus cá, pero poderíamos ler depois. Lemos depois, em suas casas, leiam Isaías 5 de Luna 7. Vocês vão ver o que passou aí. Pero vamos falar de los personagens, não? Os personagens principais. O primeiro que aparece aí é el dueño. Quem é el dueño de la vinha? Um homem, Jesus foi irônico, não? Um homem, chamou Deus de sujeito indeterminado. Pero Jesus aceita isso de ironia. E eles entenderam a ironia de Jesus, não? Um homem, aí, certo homem, poderíamos dizer, não? Em espanhol, certo homem, cambiar aquela oração. Padre de família, ou seja, o tipo era um padre de família exemplar, tinha sua possessão, seu vinedozito, sua territa. E se foi, era muito comum nessa região, eles aquilarem suas terras e dizer, vou sacar a plata, aproveite o cá de minha terra e quando vou ver, vou me dar a plata. Ou me dar a plata antes para te dar essa terra, eu vou ser um viagem e volvo. E depois quero que me devolva a minha terra. Era muito mais fácil que hoje. Hoje vós haria isso com tu terra? Eu não haria com minha terra isso hoje. Porque los ocupa depois para sacar.
Já não emprestaria minha casa, te empresto minha casa, vivi aí tranquilo, eu vou viajar a Brasília, depois vou. Não, não lo hago. Não lo hago por quê? Porque depois para sacar uma família de tua casa, impossível sacar. E se for crente, pior todavia, não? Hermanito, eu estou necessitado. Não vai sacar nunca mais, não vai sacar nunca mais. Então, ellos hacían por quê? Porque a lei era muito forte. A lei para a propriedade era algo que não se tocava. É rei, é o que eu disse. Há tanto que é rei, se deu muito mal. Acabe, não? Ele cometeu um montão de outros pecados, não? Casou com uma mulher que não era do povo de Deus, serviu outros deuses, permitiu que hiciera bruxerias já em seu reino. Tinha um profeta, não? Quanto profeta matou Elias, não? Se parar para pensar, 450, depois mais 400. Ou seja, todos os profetas eram a mulher dele que ponia, não? Implementou no reino um montão de desgraças, não? Um montão de coisa feia. Pero Deus se enojou com ele, porque ele roubou a vinha. Não? Deus ele é muito, eu ia dizer caprichoso, no bom sentido, não? Com alguns temas. Ele vai defender sempre o mais débil. Não queira ser o mais forte, então. Já empieza por aí. Deus ele tem um problema com o mais débil. Ele sempre vai defender o mais débil. Isso é ser justo, não? Ser justo, para nós outros, a justiça é a equidade, a igualdade entre a balança. Vê que já o símbolo da justiça, a estátua que está cega, não? Porque tem um pano tapando os olhos, e tem a balança e aí está equilibrada. Isso, todavia, é injusto, porque o justo mesmo de parte de Deus é defender aquele que mais necessita. Não é a equidade, ou seja, isso vai trazer equidade de certa maneira, por suposto, a equidade está correto, não estou falando mal da justiça, da equidade, nada disso. Pero vai mais allá. Se o tipo tem necessidade, por isso Jesus disse, bem-aventurados são os pobres têm necessidade. Bem-aventurados os que choram têm necessidade de consolação, têm necessidade. Bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, que passam injustiças, esses são bem-aventurados. Por quê? Porque Deus vai estar aí, Deus vai actuar. Isso temos que crer, irmão. Por isso a palavra de hoje é: Deus é bueno e provê todos os recursos. Vou falar de todos esses recursos que ele proveu. O primeiro é ele ser dono da vinha. Ou seja, ele é dono de seu povo, ele é dono de sua terra, de seu terreno, é dono de nós outros somos a terra de Deus. Porque onde é a habitação de Deus? Deus habita cá na igreja? Não, quando ustedes se vão, e eu me vou já para minha casa, Deus não quer da cá. Vai ser o que Deus acá? Se ele quiser, bueno, mandar um anjo aí me arreglar, pintar a parede. Não vai ser isso, não? Não vai ser isso. Acá não queda nada, não queda Deus. Deus ele está com nós outros. Ele queda com nós outros quando vamos às nossas casas, aos nossos lugares. Então, se nós outros somos sua vinha, somos sua terra, somos sua habitação, temos que ter isso em conta. A segunda, ela vinha, que somos nós outros, que nesse caso era Israel. Pero, que passou? Que passou aí? No versículo 43, Jesus é clarito, que diz aí, reino de Deus será quitado de vós outros. E hoje os cristianos estão se regressando ao judaísmo, completamente demoníaco, não? Cristiano e judaísmo, hoje faltou nossa irmã Mirta, não? Já gosta muito de lo judio. Eu devo ficar gravado, vou ralar e já escute, se não escute, eu vou falar com ela depois. Igual às vezes é difícil falar, não? Eu tenho sempre falando assim, com muito carinho, com muito amor. Os cristãos estão querendo envolver o judaísmo, a ritos, a símbolos, porque parece que dá mais autoridade, mais espiritualidade. Não tem nada que ver com Deus isso. Os judeus foram rechaçados por Deus. Quem disse foi Jesus, não sou eu. Está escrito em tua Bíblia ou não? Ai, pastor, pero não pode ser doutrina de uma parábola. Tem completa a razão, eu não hago doutrina por essa parábola, porque isso aqui é uma parábola, não pode ser doutrina. Pero pode trazer as ensinanças que Jesus quis dar. E Jesus quis dar essas ensinanças. Pero não habla cá, habla em outras partes da Bíblia, do Novo Testamento.
que o povo de Israel foi rechaçado, e Deus entregou esse reino a quem? A vós e a mim. A eles também, se eles querem ser, pero se eles querem. E se vê que eles não querem ser. Eles o que fazem? Se seguem reunindo em suas sinagogas, fazendo seus ritos, suas festas, e não saem a evangelizar ao mundo, a viver o evangelho. Evangelizar quero dizer viver o evangelho, tá bem? De nada vale que agarrar um megáfono e que dar gritando nas praças públicas, se tua vida está toda equivocada, toda mal, tudo errado, não? Vamos seguir vendo. Então, sabemos que lá vinha é Israel, pero é Israel acá nesse sentido de que vai mandar que é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus agora? Somos nós outros. Não quer dizer que não é eles, tampouco. Não quer dizer que Deus não tem promessa. Deus tem uma promessa a eles, pero eles têm que aceitar. Como Abraão viveu? Segundo a promessa. Como viveram todos os patriarcas? Segundo a promessa. Por isso foram salvos segundo a promessa. Isso é um tema que podemos charlar em outra oportunidade. Os labradores, quem são? São os líderes religiosos judios. Eles deveriam cuidar do povo e dizer, povo, o povo lá vinha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Pero para o bem. Ao revés, eles criaram o quê? 600 e algo de leis, creio que são 613. Ou seja, que Deus não deu nada para eles a serem. Eles foram criando leis, que segundo eles, essas leis protegiam. Não, os primeiros claustros. Não, os claustros não vêm de los monges da Igreja Católica. Os claustros foram criados, os primeiros claustros foram criados pelos essênios, mais ou menos aí 100 e algo, 200 anos antes de Jesus. Porque era o povo de Israel, era pessoas do povo de Israel, de Judá, não, os judios, por isso chamados judios, que eram os únicos que haviam quedado e podiam comprovar sua nacionalidade, não? Eles disseram, não, vamos viver cá entre nós outros, como assim os menonitas, não, e de aí saiu algumas igrejas evangélicas hoje, que são grandes, saíram dessas igrejas. Bueno, nossa igreja mesmo antes, porque a linha russa, não, saiu muito dessa linha puritana, não? Por isso que acá nessa igreja antes tudo era pecado, não? Menos ser soberbo, arrogante, prepotente, mentiroso, linguarudo, não? Hablar mal de todos, criticam. Isso não era pecado, principalmente se você dijera, ai, Deus me está dizendo. Então se você podia falar qualquer classe de estupidez, de gansada, de pabada, de mentira, que no total Deus está falando, não? Então sim. Bueno, isso à parte, não? Quando eu ia orar, ai Deus, perdona aquela irmã adúltera, não? Perdona aquele irmão que se foi. Você exponendo o pecado do outro, não? Toda uma confusão, não? Foi difícil arreglar. Não? Claro, se inteirava de tudo, justamente. Foi difícil arreglar essas coisas, hein? Foi difícil arreglar. Não é assim que se ora, não é assim que se congrega. Pablo habla, ustedes se congrega para, não se congrega para bem, sino para mal, porque essa é a verdade. Na reunião, algumas pessoas veniam com medo para a reunião. O que vai dizer profeta? Quem será que vai predicar? E outros tinham medo de chamar. Aí chegava tarde, que dava medo já escondido, porque um não chamava o outro, não está manejando, aí chama o outro dela nada. Tá bem, é um modelo pentecostal. Não tenho nada de contra o modelo, pero o que passa é que é complicado, não? Aí vem um, não habla uma coisa, vem o outro, habla... Não, que Deus está dando, aí o predicador ia predicar, na verdade ele não sabia o que ele ia predicar, não? Ele ia abrir a Bíblia ao voleio, ia falar qualquer coisa, não? Aí diz, não, Deus me cambiou a palavra cá a hora. Pará, Deus te cambiou todo o sermão e a arte de preparar o sermão. Ou seja, aí lá a homilética que aprendemos lá no seminário e Deus é tão cambiável assim?
Não, eu sei, Nádia fosse, eu sei, já sei que não. Pero não exponga todo. Demasiado seminário, eu já sei. Pero, igual eu não havia ido no seminário todavia e já sabia que para predicar, porque em minha igreja tuvo na base, no mínimo, não? Sabia que para predicar tinha que preparar, manter-se aí na palavra, no contexto, ver o contexto imediato, o contexto depois. Isso aprendemos na escola também, não? Que passa que hay que estudar, Tá bem, vamos seguir. Os lavradores eram líderes religiosos, eles deveriam o quê? Educar o povo, bendecer o povo, ou seja, os recursos Deus deu os recursos. Qual é o recurso? Os líderes religiosos eram um recurso. Era o recurso espiritual do povo. Só que esse recurso foi roto por quem? Por eles mesmos. Por el afã de quê? De poder mandar sobre o povo. Jesus Cristo disse acerca de los fariseus, los fariseus não, de los religiosos, fariseu, saduceu, ele disse, ustedes fazem com que o povo leve uma carga que ustedes não querem levar nem com um dedo. Não, se puder levar, nem com um dedo vai levar. Assim com que o povo levaram uma carga muito pesada. Quero quedar preso ao título, não vou quedar hablando de los religiosos, eu tenho que falar. Los agentes. Então, se já que não funcionou los labradores, Deus manda los agentes. Quem são los agentes? Não? Que Deus manda los profetas. Não? Los labradores não queriam labrar a terra e Deus manda. Já lá vinha, aí como é que tá? Me vinha, que passou? Aí Deus manda eles golpeiam e matam. Qual profeta que viveu e morreu bem? Não há. Ou seja, Daniel, de tudo, pero quedou exposto à morte um par de vezes, não? Quem quer dar diante de um leão hambrento? Quanto mais um montão de leão em um fosso. Quem quer que dá aí? Não? Quem quer ser tirado em um lugar onde tem fogo? Nadie. Porque sabemos que não vamos queimar. Os profetas e sacerdotes que pertenciam, pus sacerdotes porque houveram sacerdotes buenos. Não todos eram malos, tá bem? Houveram sacerdotes buenos. Por exemplo, é difícil encontrar um exemplo, não? Quero falar de Samuel. Põe nele. Samuel, não? Põe nele, que teve um montão de pecado, não? Sacerdotes permaneceram fiéis a Deus e predicaram a Israel. Tanto é que aí sacerdotes se transformaram em voz profética, não? O próprio Isaías tinha aí meio misto aí. Isaías, não que era? Esdras, claro. É verdade. Então, vieram gente buena, não? Em sacerdote. Pero os sacerdotes não deveria existir profetas. Eu já disse isso, não? Não deveria existir a figura do profeta, logo que o sacerdote deveria cumprir essa função. Pero Deus vai e manda os profetas, porque nadie mais estava escutando a voz de Deus, estava em qualquer coisa. E esses eram os agentes, não, que veniam. Aí, mas os lavradores tomando os servos e lo golpeavam. Eram os servos aí que iam sempre ver. Até que Deus manda quem? Elihu. Quem é Elihu? Bueno, Jesus, não? Já está na cara que é Jesus. É muito fácil de entender. Escutaram Elihu? Não. Lo golpearam, lo mataram, aproveitaram. E disseram, não, sabe o que? Já está o Elihu? Já está, porque murindo Elihu, morre o padre, a propriedade é nossa. Não há mais herdeiro. Não? Mataram Elihu. Quem matou Elihu? La religião, os religiosos. Agora, Deus proveu todo o recurso, sim. O que Deus disse? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. O que isso com a vinha? Cercou de vajado, ou seja, pôs proteções em la vinha. Qual eram essas proteções? Essas proteções eram a lei. A lei era a proteção para eles, porque se eles viverem segundo a lei, eles iam não pecar contra Deus, ou pecar muito pouco. Ou cada vez que pecava, ia já oferecer um sacrifício e se acertava com Deus. Imagina se eu vivo
Parem para pensar só na lei da Argentina, que é pouca, todavia, comparada, não? Imagina, se tu vizinho cumprisse a lei, não ia te molestar nunca. Se vós cumprisse a lei, nunca ia molestar teu vizinho. Se eu cumpro a lei de trânsito, ia ser muito melhor a Argentina, não? Ia ser hermoso manejar. Pero não cumprimos a lei, não? Vou agarrar cá, sítio de Montevideo, porque Tuzango agora é mano para já. Agora, sítio de Montevideo direto vai sair em 29 de setembro, em Lanús. A lei diz que os veículos que vêm do lado direito têm preferência. Logo, eu teria que mirar cruze solo de 2 em 2 quadras. Eu tenho que mirar todas as quadras, por quê? Porque senão me chocam. Quanto mais que vêm lá contramano. Não sabe de onde vem alto. Um exemplo, não? Estou dando um exemplo tão pequeno. Agora, Deus deu sua lei. E isso era vajado. E todavia cavou um lagar, não? Isso um lugar já preparado. E edificou uma torre. A torre, que eram os atalajas, não? Que davam aí mirando. Ou seja, quem era? Era as pessoas que eram de parte de Deus. Deveria cumprir o papel do sacerdote, que dá, dizendo, mirar, cuidado, fíjate, mirar o caminho por onde está indo, não? A atalaja era tão importante que se o atalaja não desse o toque para dizer quando o inimigo venia, ele era morto, matavam ele. Se chegar o inimigo e a atalaja não viu, matavam ele. Bueno, no exército hoje, se voltar já de sentinela, hoje é o sentinela, não? Está já na guarnição, sentinela. É uma espécie de torre todavia que há, não? Nos quartéis, isso que é da riba del muro, não? Ou de alguma edificação. Se vós não vê que o inimigo vem ou dorme aí, tem que dar preso. Tem que dar preso no quartel, te mandam preso, te põe para cortar já os pastos mais difícil, limpar os banhos, ser mais feio, tem que dar preso. Não te matam, nessa época te matavam diretamente, não? Ou seja, Deus deu todo o recurso para nós outros. Que deu? Sua palavra ministrada em nossos corações. Temos todos os recursos. Só temos que pôr por prática agora. Só isso. Saber que não devemos ser como estes religiosos. Por quê? Esses religiosos, ao final, crucificaram Jesus. Não? Pero ao buscar, como echarle mano, queriam echar mano em Jesus, temiam ao povo. Tinham medo do povo, por quê? Porque o povo havia ovacionado a Jesus uma semana antes. Uma semana antes, não, 2 dias antes, na verdade, porque só cá passou os martes e domingo foi na entrada triunfal. Não? 2 dias antes, Jesus havia sido ovacionado por ele povo. A hora Jesus aproveitou para golpear bastante eles. Com toda a parábola de los 2 filhos. A autoridade de Jesus, que não quis dizer de quem venia a autoridade, ele disse, bueno, eu te digo, pero se vocês dizem si, é de João Bautista. Vocês têm que ler todo o contexto, não? E depois o que sigue, Jesus falando na parábola de la boda, acá, e lá a questão do tributo, que agarraram, não pode agarrar esse chavão em nada, não, esse Jesus. Então, vamos falar de tributo, porque se Jesus falar mal de tributo, aí que quiseram arrebentar com Jesus. Por quê o tributo? Porque se Jesus habla mal do tributo, ele é inimigo de Roma. E se Jesus habla bem de tributo, ele é inimigo de los judíos. Creram que puseram Jesus num cachorrão sem salida. Pero não, Jesus disse, bueno, é fácil, mirar a cara que está aí. A cara que tem de quem? É de César? Não, dá César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Porque havia um imposto de templo. Jesus estava falando isso acá no templo, hein? Esse era o panorama. E a moneda do templo era outra moneda. Vou parar cá de explicar isso, senão vou predicar o outro. Pero o que quero dizer é todo aquele contexto. Não? Jesus está no templo peleando e os religiosos queriam matá-lo, porque já está Jesus. Acabar de, no outro dia, ressuscitar até Lázaro, porque um par de dia antes Jesus ressuscitou Lázaro. E queriam matar Lázaro também depois, tá bem? Não é que queriam matar Jesus no mais. Lázaro foi perseguido também, queriam matar Lázaro,
porque Lázaro era uma evidência física e la única de ressurreição. Não havia ressurreição naquela época. Eles não haviam ouído de ressurreição, se vocês param para pensar, mil anos antes, uma pessoa foi ressuscitada. Qual profeta quer ser milagre? Nenhum profeta ser milagre. Não é relato bíblico de profeta sendo milagre, salvo solamente Elias, um pouquinho, foram poucos, creio que foi 7, não 6 ou 7, e Eliseu, um pouquinho mais que Elias, e nada mais. Isaías, que milagre isso, Isaías? Jeremias, Ezequiel, Daniel, qual milagre? Amós? Oséias, Ronais, não hicieron milagre os profetas. Os profetas não haciam milagre. Quem hacía sanações eram os sacerdotes. O profeta também cumpriu essa função de sacerdote, que não era para cumprir, mas terminou cumprindo, porque não havia homem de Deus nessa época, não havia nada. E vindo Jesus, que milagre isso João Bautista? Nenhum. João Bautista não isso milagre. Não é relato bíblico para milagre. E vem Jesus com poder e grande glória. Será que eles não podiam se dar conta que era o Messias? Ó. E hoje nós outros quedamos como religiosos, porque, bueno, já está, não, Jesus já morreu há 2000 anos, e parece que, bueno, está dormindo, já nasceu, não, está com a barba branca, não, se quedou viejo com a barba branca, sentado no trono, se ouvidou de nós outros. Crejamos dessa maneira, e não, Deus... Por isso o título da predicação, Deus é bueno e provê todo o recurso. Deus não é um Deus estático, já parado no trono, com a barba. Não, Deus ele está vendo o teu problema, ele vê, ele te contesta, ele te vai bendezer. Agora, não é segundo vós quer. Não é segundo vós quer. E alguns problemas Deus não te vai arreglar. Por quê? Porque já receberás em tua casa esse lindo manual, a Bíblia Sagrada. Estou vendendo, não? Quanto é essa cá? Essa cá vale uns 50 mil. Não sei quanto está. A Bíblia está caríssima. Não, essa é barata, essa é mais barata. Pero já temos o manual. O que queremos mais? Queremos que venga um anjo e haga uma massajita assim na espalda. Ai, calma, hijito. Vamos tomar um heladito mientras vamos passear no bosque de las flores bendezidas. Mientras nosso Salvador Deus está preparando milagre, não? Aí que é dessas predicações majestosas. Deus está preparando, pero tem que passar, la prueba, não? Gritando. Que na verdade tem na razão, Deus está preparando realmente, parece que, não sei, uma poção mágica, não? Tipo la bruja, não? Que está preparando aí, assim, vai girando, ala de morcélago, não? Dente de conejo, aí vai preparando a poção mágica, não? Não, Deus, o milagre que Deus vai fazer em tua vida é aquele que vós não pode ser. Ele já te deu um cérebro, deu mano, braço, tá bem. Ah, pastor, não tenho mano, tá bem, pero viva segundo tu condição, não tem mano, tá bem. A gente não tem mano, a gente não tem braço, a gente não tem perna, tá bem. Pero aún assim tem recursos de parte de Deus. Nós outros podemos perdonar, nós outros podemos amar, nós outros podemos falar bem, nós outros podemos ler a Bíblia. Ah, não sei ler. Te ponga um me gusta, não sabe ler, tá bem. Nem é necessário aprender a ler hoje em dia para ler a Bíblia. Melhor voz, não. De onde chegou a tecnologia, porque a tecnologia foram recursos que Deus deu ao homem, a inteligência, não? Criou a tecnologia. Nem é necessário ler a Bíblia hoje. Vó aperta um botão e a Bíblia lê para a vó. Mira a vó. Não? Se lê solo, ou seja, o que queremos mais, irmão? Temos que pôr por prática essa palavra. Essa é a palavra de hoje, ministrada a nossos corações. Vamos orar, vamos praticar. Deus é bueno e provê todo o recurso necessário para nós outros. Já proveu, já se encarnou, já nos salvou, já nos bendijo. Por isso que Pablo, em sua introdução, ele já diz: ustedes los mais bendezidos com todas as bendições em las regiones celestiales. Já está. Depois daí, eu como pastor, se agrego algo mais, eu estou inventando. 7 semanas de oração, de poder, campanha de los milagros impossíveis. Hermano, não existe milagre possível.
Todo milagre é impossível e é Deus que hace. Então, se a campanha de los milagres impossíveis não existe. Porque todo milagre é impossível. Me canso. Vamos orar, senão eu vou seguir agregando exemplo. Não, vocês já entenderam. Graças a Jesus por essa palavra ministrada nos nossos corações. Te damos graças. E não queremos ser um destes que queriam atrapar Jesus. Porque entenderam a palavra, pero não guardaram seu coração. Sem embargo, por el contrário, queremos ser como estes, que entenderam as palavras, essa palavra ministrada, e queremos guardar em nossos corações para não pecar contra ti e viver uma vida para ti. Te damos glória, honor. Graças, Padre. Amém.